Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um Lucão Responde. Esse é aquele clássico vídeo onde eu respondo as perguntas de vocês, então eu vou pegar aqui o tablet para selecionar as perguntas. É uma caixinha que eu abro normalmente no final de semana. Agora, finalmente, espero conseguir postar com frequência, porque as coisas estão se ajeitando e é um vídeo que eu gosto muito. Então eu vou aqui ler as perguntas e vou responder para vocês. Creatina, efeito real ou placebo? O efeito da creatina ele é real, inclusive os estudos comparam a creatina com placebo. Então se você for pegar entre os suplementos possíveis para você tomar, a creatina é sim, provavelmente o suplemento mais estudado e com maior base científica, creatina e cafeína. Qual que é o grande ponto de confusão no que tange a creatina? O pessoal acha que a creatina é um suplemento mágico, é um suplemento que funciona. Agora o tamanho do efeito não é muito grande, tanto que quando me perguntam, você acha obrigatório tomar creatina? Não, eu não acho obrigatório. Se você quer ter bons resultados mesmo, obrigatório é você treinar e fazer dieta. A creatina é um suplemento que você pode tomar. O que você não pode é depositar uma esperança que a creatina vai mudar em 100% os resultados. Não vai. Mas se for para tomar alguma coisa, que você tome o que funciona. O que é que funciona? Creatina é um dos suplementos que funciona. Eu, inclusive, tenho um e-book que é gratuito. Vocês podem entrar no meu Instagram, no meu TikTok e ver lá que eu falo dos suplementos que funcionam. Então a creatina, para musculação, sim, auxilia no ganho de força, auxilia na hipertrofia. É mágico? Não é um suplemento mágico, mas funciona. Estou com o peso que queria, mas não perdi a quantidade de gordura. Diminua o déficit? Então, muito provavelmente, o que aconteceu foi que você perdeu o peso de uma forma acelerada, é o que eu presumo, tá? E não atingiu a composição corporal que você queria. Isso pode acontecer por dois motivos. Você não tá com a composição corporal que você queria. Um deles é que, de fato, você precisa perder muito mais gordura. Só que se você está no peso que você queria, não sei se é o peso que você queria ou se é o peso que você deveria estar. Então, o que pode acontecer é que você não tem massa muscular o suficiente. E aí, para isso, você vai ter que ajustar a dieta, talvez passar um período de manutenção para ganhar massa muscular, depois perder gordura. Pensa bem, gente. Isso vale também para falso magro. Se vocês não têm massa muscular e vocês querem um físico que aparenta músculo, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ganhar músculo. Dá para ganhar músculo em déficit calórico agressivo? É pouquíssimo, né? Principalmente em destreinados ou pessoas que têm um percentual de gordura muito alto, que não é o caso dessa pessoa que parece estar estagnada. Então a minha sugestão para você vai tirar um tempo para fazer aí uma dieta de manutenção. Depois que você finalizar essa dieta de manutenção aí, cara, e tudo a longo prazo, 5, 6 meses. Aí você faz um cutting e aí você provavelmente vai ter mais massa muscular. Também não recomendo que você faça um bulking muito sujo agora, porque senão vai ganhar muita gordura. Qual livro para aprender sobre os mecanismos da hipertrofia e sobre estímulo do sistema nervoso central? Então, brother, eu recomendo o meu livro. Meu livro, ele tá aí nas plataformas, tá disponível na Hotmart, vocês podem entrar no meu perfil aí e ver. Por que eu recomendo meu livro, gente? Meu livro foi um livro que eu escrevi ao longo mais ou menos de 4, 5 anos, tá? Qual é a história desse livro? Eu produzo conteúdo desde 2017. A visibilidade maior veio agora, mas eu já produzo conteúdo há muito tempo. Então eu li os artigos para fazer os posts. Qual que era o problema? Na época, eu publicava post escrito no Instagram, né? Que era o que dava, nas legendas. Só que a hora que eu ia ver, os posts estavam com 2, 3 páginas. Aí eu comecei a salvar esses posts e as referências e ver que se eu fosse me aprofundando mais, eu conseguia escrever capítulos. Então aí ao longo de 4 anos eu fui adicionando informação, referência, e eu cheguei no resultado final de 200 páginas só de um livro sobre hipertrofia. É Musculação para Hipertrofia o nome do livro. E aí vai abordar fadiga central, fadiga periférica, as cascatas de sinalização para hipertrofia, processo de contração muscular, aí tem os tópicos aplicados, né? Então o livro ele é dividido em 2 partes. São as bases fisiológicas e aí os tópicos aplicados. Então vocês vão aprender sobre fisiologia, biomecânica, sinalização celular, depois vocês vão entender, treinar até falha ou não, sabe? Porque eu acho que vocês precisam consolidar bem as bases. Então eu indico o meu livro. Não é nem que é uma forma de eu tentar vender o livro pra vocês. É que eu realmente acredito muito naquele conteúdo, porque eu reli o livro mais de 10 vezes. Eu fiz mais de 10 revisões antes de publicar. E logo vai ser uma atualização dele. Então, eu recomendo o meu livro porque eu acho que é um conteúdo que é bem útil pra vocês. Tu torce pros Mavericks? Eu também. Pode contar como escolher o seu time da NBA? Então, é uma história legal porque assim, na NBA normalmente a gente escolhe os times pelos jogadores, né? Então, acho que, por exemplo, do mesmo jeito que o Michael Jordan catapultou o Chicago Bulls para um lugar histórico onde o Bulls nunca esteve, né? O Bulls ele é o time do Michael Jordan. Tiveram outros jogadores importantes, obviamente, mas, por exemplo, não se compara a história do Lakers, não se compara a história do Celtics, né? Então você pega aí Magic Johnson, Larry Bird, você tem o próprio Kobe Bryant, o Shaq, né? Aquele Lakers dos anos
anos 2000, que era lendário. Então, normalmente a gente gosta dos times pelos jogadores, né? Então, no meu caso, eu comecei a gostar do Dallas porque o Dallas é um time azarão. Então, você pega aquele título contra o Miami Heat, o Dallas era azarão, né? Então, eu acho muito legal, por exemplo, o Dirk Nowitzki, que é um dos maiores chutadores da história da NBA. Eu achava o estilo dele muito peculiar. Até hoje acho que não tem nenhum jogador que é bom ali daquele mid-range igual ele era, extremamente decisivo, e hoje, né, facilita um pouco porque o Dallas tem o Luka, agora chegou o Irving mais recentemente, mas eu gosto muito porque é meio que como se fosse como eu comecei a gostar do Borussia Dortmund na época, que era um time que eu comecei a conhecer para escrever uma reportagem, e aí, assim, por ser azarão, eu comecei a gostar, e daí por estar nesse meio de esporte, assim, falar mais um negócio aleatório. Eu gosto muito de esporte, né? Então, por exemplo, no tênis, eu lembro que uma época eu tava acompanhando bastante tênis e eu gostava muito do Wawrinka, pelo motivo dele ter um backhand bonito e porque ele era azarão na época, ele tava tendo um desempenho bom. Assim, não é um jogador muito relevante pra história do tênis, óbvio, né? Todo atleta de alto nível ele é relevante, mas se você for pegar numa era de Djokovic, do Big Three, né? Djokovic, Nadal e Federer, o Wawrinka não é lá o cara mais, assim, pra você olhar, mas esse negócio de ser o azarão é que aquele negócio, né? Você gosta da modalidade, você quer ter alguma coisa pra se diferenciar. Aí eu me diferenciava gostando dessas coisas alternativas, né? Mas a história é mais ou menos essa, né? Gostava do Dirk, daquele time azarão, o próprio coach do Mavs hoje, que é o Jason Kidd, era jogador na época e é um cara que não sabia arremessar direito, né? Assim, é o time azarão, acho que é um time carismático. Hoje tem talvez um dos jogadores com maior talento na NBA. Acho que talvez o talento ofensivo, talvez seja o mais talentoso. É que ele não é tão atlético, né? Mas acho que, por exemplo, se você for pegar, ele é um jogador muito técnico, né? Então, o Luka, ele aí, acho que tá no top de talento da NBA. Então, é um time que hoje tem jogadores legais pra você assistir. O problema é que a gente sempre bate na trave, né? Pó de moringa tem quais benefícios na musculação? Gente, nenhum, tá? Pó de moringa praticamente não tem evidência, é pouquíssimo estudado, não é aprovada a venda pela Anvisa. O cara falou, se não é aprovado é bom. Não, pessoal. É só porque a Anvisa não tem informações suficientes com relação à segurança e eficácia disso aí e uso a longo prazo, tá? Então, por isso que não vai vender. O pessoal tem uma síndrome do vira-lata, né? Que eles falam, mas na Europa, gente, a Anvisa é uma das agências de regulamentação mais severas e é modelo para várias organizações no mundo, tá? Não precisa, a Anvisa não é vilã. Sei que o pessoal gosta de encarar esse discurso de demonização de tudo que aqui no Brasil todo mundo esconde a verdade de você e a Anvisa é mais um desses. Não, tá? Então, primeiro, a nível de evidência, não tem evidência que melhora a hipertrofia, que aumenta a testosterona, que ajuda no ganho de massa muscular, que melhora a recuperação. E não pode vender. Então, né? Assim, a internet ela faz isso, ela populariza as coisas. Lembra um tempo atrás, estava todo mundo falando de suco de beterraba, hoje ninguém fala mais. A diferença é que o suco de beterraba até que funciona, né? Mas sempre assim, sempre vai ter uma substância nova, mas a moringa, aqui, ó, vamos ser categóricos. Pó de moringa não funciona, beleza? É real aquilo de ficar com o mesmo treino mais de 6 meses para parar de dar resultado? Cara, eu não sei se dá pra dizer 6 meses, você pode ficar com o mesmo treino muito tempo. Se você for progredindo dentro desse treino, ele vai dar resultado. O que eu acho é que é o seguinte, dentro de um treino, dificilmente você consegue satisfazer todas as variações possíveis de exercícios para ativar as porções do músculo. Aí pensando que talvez hipertrofia regional seja algo relevante, essa variação talvez vá beneficiar um crescimento mais homogêneo do músculo. A gente não tem muito estudo a longo prazo avaliando, por exemplo, essa modificação, né? Então, por exemplo, um grupo segue 5 semanas, de repente adiciona um padrão de movimento novo e o outro segue com o mesmo treino, só que fazendo a sobrecarga. Se esse grupo que varia os exercícios a longo prazo tem mais hipertrofia. O que a gente tem é que a variação é melhor do que fazer mais séries do mesmo exercício. Mas mesmo assim, isso deve ser limitado em algum ponto. Só que o que eu acho que é legal você pensar é que você ir mudando o treino possibilita que você tenha objetivos diferentes em diferentes ciclos de treino. Se você se mantém com o mesmo objetivo durante 6 meses, 1 ano, você pode manter o mesmo treino. Agora, eu também acho que a mudança de treino pode tornar o treinamento mais prazeroso para quem está fazendo, porque aí a pessoa ela sente essa dinâmica e talvez ela goste mais de treinar. E querendo ou não, o que vai mandar no resultado é você gostar do que você está fazendo e ter aderência. Então, eu acho que tem várias perspectivas para analisar essa ideia de 6 meses. Eu não sei se dá para cravar essa janela de tempo, que dá para você continuar tendo o mesmo resultado, continuar tendo bons resultados com o treino, dá. Agora, se variar é algo ruim, daí eu já acho que não necessariamente é ruim. Só é ruim se você varia demais. Mas se fizer, tanto que no meu livro, né, que eu citei no começo do livro, na parte de variação,
eu coloco lá que a variação programada dos estímulos eu acho que é o melhor caminho. É obrigatório ter um descanso de dia além do domingo? Ter um dia de descanso além do domingo? Depende do volume que você está fazendo, mas eu acho que dificilmente você consegue manter o treino, assim, por várias razões, treinando 7 dias por semana ou com pouco descanso, a não ser que o volume individual seja muito baixo. Vou falar da minha perspectiva, talvez não seja da perspectiva das pessoas, e depois eu vou falar de um exemplo mais amplo. Eu, no meu caso, né, eu não nasci para puxar ferro pesado, eu tenho consciência disso, tá? Por que eu falo isso? Porque eu gosto de treinar, eu treino o mais pesado que eu posso. O problema é que eu tenho muita dor articular, muita mesmo. Eu tenho dor no cotovelo, tenho dor no punho, tenho dor no ombro. Os caras falam, mas treina errado. Não, pessoal, a técnica é boa. A questão é que geneticamente a minha família não é muito propensa a isso. Então, o meu irmão treinando também sem ter dor articular, minha tia mesmo treinando sem dor articular. Então, a maior parte das pessoas aqui já teve problema no joelho. A gente tem alguns cistos em algumas articulações, assim, né, que podem atrapalhar um pouco o movimento. Então, assim, no meu caso, é inviável ficar com o treino pauleira seguidão o tempo todo, porque eu não tenho capacidade de recuperação para isso. E as minhas articulações não toleram. Para a maior parte das pessoas, eu acho que o que acontece, na verdade, é que não existe uma necessidade de treinar, uma necessidade de volume que você precisa satisfazer em 7 dias. Não para a imensa maioria das pessoas. Que você pode porque a frequência depende do volume. Então, se você vai, digamos que você vai na academia sábado, e você fez ali uma extensora e uma flexora. Você entende como o volume é pequeno? Digamos que você fez 6 séries. Você provavelmente vai conseguir treinar no domingo, certo? Agora, existe uma necessidade de você treinar no domingo? Depende de como o teu treino tá organizado. Eu acho que assim, o pessoal fala, se você consegue treinar mais que 4 dias seguidos, você tá treinando fofo. Eu acho que depende muito de como as outras variáveis estão distribuídas. Mas se você faz um bom volume em 3, 4 dias, dificilmente você consegue manter o desempenho assim, né? É uma limitação que a gente tem fisiológica de resposta mesmo. O que fazer quando estagnar no bulking? Cara, a minha dica talvez seja fazer um mini cutting para que você veja o shape um pouco mais limpo e consiga ganhar com mais qualidade. Acho que aí o processo de bulking se torna mais proveitoso, né? E você também, de repente, consegue ver os músculos que você está precisando trabalhar mais, porque às vezes no office, no bulk, você está tão inchadão que você não consegue ver o que você precisa ganhar. Tem um músculo, por exemplo, que normalmente quando você seca parece maior ainda, que é a perna. Então às vezes é legal para ver se suas pernas são no volume bom ou não, precisa ganhar mais, o que você precisa fazer. E daí talvez isso restaure um pouco o teu apetite e aí você tem mais tolerância de comer mais, né? Eu acho que não vale a pena também ficar empurrando muito ali, porque tem algumas pessoas que às vezes até param de gostar de dieta porque tem que ficar empurrando comida o tempo todo. Então a minha dica para você seria essa. Acho que é uma dica prática, acho que você pode aplicar e vai te dar bons resultados. Sem tomar creatina 2 dias anula o progresso? Não, precisa de 3 semanas sem tomar, tá? Pra perder, então, não precisa se preocupar com isso. A perda de ganhos musculares consideráveis começa depois de quanto tempo sem treinar? A estimativa é que a partir de 2 a 3 semanas você já começa a observar a redução na hipertrofia mesmo. Você vai ter uma redução de edema inicialmente, né? Os seus músculos vão ficar mais flat, porque você naturalmente vai ter um pouquinho de edema com o treino. Então isso você vai reduzir. Agora os ganhos reais mesmo, eles demoram, né? Ainda aproximadamente 3 semanas para você perder. Isso se você não fizer nada. De repente, se você, por exemplo, tá viajando e você dá um estímulo, você faz uma flexão de braço, umas barras, isso provavelmente vai te ajudar na manutenção, né? Mas isso assim, se você ficar esse período sem treinar, depois de um tempo a memória muscular te ajuda a ganhar mais rápido, né? Então não precisa ficar muito bitoladão, não. A cafeína como pré-treino pode ser usada em todo o treino sem problema? Pode, não tem nenhuma contraindicação. O que pode acontecer é que talvez você fique psicologicamente dependente de tomar essa substância antes do treino para render no treino. E quando você não toma, você sente que o treino não tá funcionando. Mas aí já é uma outra questão. Não tô falando que a cafeína causa dependência, gente. Mas quando você retira, por exemplo, normalmente esse estímulo aí padronizado, você vai sentir um pouco de abstinência. Não é a mesma abstinência que você tem com o consumo de outras substâncias, mas você vai sentir um incômodo, né? Bom, quem tá habituado a tomar o cafezinho aí toda manhã sabe, né? Fica sem tomar o café de manhã pra você ver se você não fica meio pistola aí, às vezes não dá até enxaqueca. Acontece. Se estou progredindo em um grupamento muscular que não é prioritário, válido reduzir o volume? Pode até ser válido. Agora a questão é que a gente tem que entender mesmo se de fato você está progredindo ou isso é uma percepção tua. Porque às vezes isso é um ponto forte, só de você trabalhar ele mesmo com o mínimo de estímulo, às vezes até morfologicamente é o músculo que aparece mais. Agora por exemplo, se você tem a necessidade de desenvolver vários grupos musculares, mas uns mais do que o outro, eu acho que não é necessário. Mas, eventualmente, se você tem muita massa muscular e os grupos são muito discrepantes, você pode até ficar sem treinar o músculo diretamente. Tem alguns atletas, por exemplo, que eles fazem isso, né? Treinam perna a cada 15 dias, não treinam braço, às vezes quando o braço é muito dominante. Mas aí eu acho que são casos muito específicos de quem já tem muita massa muscular.
Lucão, tenho síndrome do ovário policístico e tenho resistência à insulina, mesmo com a glicemia sendo normal em jejum. Não, mas isso pode acontecer porque daí você tem a resistência à ação da insulina. A glicemia em jejum é um dos marcadores, mas você tem uma resistência à ação da insulina. Não necessariamente isso vai impactar de forma muito pronunciada a glicemia em jejum especificamente, né? É a forma como você vai conseguir responder à insulina quando a tua glicemia subir. Agora, assim, eu já vou aproveitar aqui um parênteses, pessoal, para falar sobre dieta específica para síndrome do ovário policístico. Tem muita gente que vende a ideia de ser especialista, por exemplo, em síndrome do ovário policístico e lipedema. Não existe dieta específica para síndrome do ovário policístico ou lipedema. Se alguém tá te vendendo isso, tá te enganando. Porque uma dieta que é saudável para quem tem síndrome do ovário policístico é saudável para quem não tem. O que acontece é que a síndrome do ovário policístico, ela pode ter resistência à insulina associada, ela pode ter hiperandrogenismo e pode ter alguns outros tipos de alterações. Agora, não existe um protocolo de dieta específica para quem tem síndrome do ovário policístico. Eu tenho síndrome do ovário policístico, o nutricionista falou que eu não posso comer doce. Tá errado. Não é que você não pode comer doce, você não pode ter uma alimentação desequilibrada. Se você quiser só comer doce, aí vai dar errado. Agora, você vai passar 20 gramas de doce de leite no pão, vai comer uma fatia de pão, ovos e uma fruta, e colocar uma aveia para acompanhar a fruta, tua alimentação é saudável, não é o doce que vai estragar a tua alimentação. Então, o que você precisa, e todo mundo que tem síndrome do ovário policístico, é fazer uma dieta rica em frutas, vegetais, bons grãos, proteínas magras, gorduras de boas origens, e aí equilibrar tudo isso para que você tenha aderência a longo prazo. Não trabalhar com uma dieta de exclusão específica, tá? Dieta de 1.600 calorias para perda de peso com 92 quilos. 1,77 e 19 anos. Funciona? Funciona. Só que é muito restrita. Eu não acho que tá bem fora de mão, hein? Meu conselho para você é, vai atrás do nutricionista porque tá, assim, tá bem exagerado. Você não precisa de um déficit tão grande. Chá ou cápsula de dente de leão tem algum benefício? É diurético, mas vários chás têm ação diurética. Você pode especular por algumas substâncias antioxidantes, mas é que o papel do consumo de um chá específico na alimentação é muito pequeno. Se você for pensar em potencial antioxidante, você vai ter fibras, fontes de fibra no caso, né, vegetais, grãos, frutas, que são fontes que vão ser muito mais interessantes para você ingerir esse tipo de nutriente. Então, eu acho que pensar especificamente num chá de dente de leão com outro benefício, a não ser que seja diurético, tem muito atleta natural que usa em reta final de preparação, não faz muito sentido. O benefício seria isso, ser diurético, mas eu não sei se faz muito sentido você utilizar regularmente. A continuação da pergunta da síndrome do ovário policístico, tem alguma coisa que você pode fazer para amenizar isso? Da resistência à insulina? Ser ativa fisicamente, aeróbico e musculação, muito importante para combater a resistência à insulina, e uma dieta saudável no todo, que é o que eu expliquei na outra parte da pergunta. Nutri retirou creatina alegando que o corpo deve primeiro aprender a se recuperar sozinho. Faz sentido? Nenhum sentido. Então, não tem justificativa, gente, né? Carga ou execução? Os dois, inegociáveis, tá? Assim, aqui só abrir um parênteses, né? Tem até um artigo recente que mostrou que você fazer uma execução meio roubada ali não tem tanto problema. Para mim é o seguinte, a execução tem que estar correta, mas ela não tem que ser coreográfica. O movimento não tem que ser bonito para quem olha de fora. Ele tem que ser bem feito ao longo de toda a amplitude. Eventualmente roubar um pouco faz parte e provoca hipertrofia similar. Eu sou, assim, bem crítico desse negócio de posturologia, vocês sabem, né? Não gosto desse movimento ritmo, coordenado, sabe? Para mim não cola. O movimento tem que ser bem feito para o músculo alvo estar ativo, pronto. Não precisa ser aquele movimento que parece que a pessoa tá dançando um balé, com todo respeito a quem dança balé, porque é difícil pra caramba, né? Então, é mais nesse sentido. Mas é os dois, né? Só não... Ou que você não pode ir pros extremos, assim. Usar uma carga tão alta que a tua execução é patética, que você nem trabalha o músculo-alvo que você devia trabalhar, vai da remada curvada que os caras fazem um encolhimento ali. E também não tem que ser uma carga tão baixa que você tem que se preocupar com os movimentos, com o músculo e escápula encaixada e puxa. Não, pessoal, o músculo ele foi construído de uma forma, por exemplo, você faz isso aqui, o bíceps vai trabalhar. Você não precisa fazer, entendeu? É isso aqui. Porque o meio fit usa ciência, mas em outras questões ignora. Boa pergunta, cara. É que assim, eu acho que esse tipo de pergunta já entra mais em outros âmbitos, talvez de personalidade, da forma como a pessoa encara a vida, questão ideológica que ela tem, e talvez em algumas áreas específicas ela consiga abstrair disso para ter um raciocínio baseado em evidência. Eu, particularmente, gosto de profissionais e pessoas que têm as condutas que seguem um balizador. No meu caso, né? Por exemplo, eu leio livros sobre tomada de decisão.
divisão, tem referências científicas, né? Então, eu acho que talvez isso possa acontecer justamente porque às vezes a pessoa ela consegue dissociar a área dela, o profissional do pessoal, e no profissional ela assume uma postura baseada em evidência, mas às vezes no pessoal, às vezes as evidências vão contra o que ela gostaria, as crenças dela, e daí ela não tá disposta a mudar, às vezes talvez não tenha um conhecimento profundo ou simplesmente não quer, porque já entrou num universo conspiratório, ou ela tem crenças muito fortes ali que não vão permitir que ela mude de concepção. E a partir do momento que a pessoa se aprofunda nesse funil, inclusive eu tô lendo um livro agora que se chama Desinformação, do Daniel, que ela vai para dentro desse funil da falácia, é difícil você tirar a pessoa dali. Hemorroida inflamada, quais exercícios evitar? Luan, não tenho conhecimento específico para te ajudar, cara. Eu diria para você evitar os que você tem desconforto, mas eu não sei, não é minha especialidade, eu não vou opinar em algo que eu não tenho conhecimento, tá? Perdão por não saber responder, mas tem coisas que fogem da minha alçada. Para quem tá com foco em pernas, melhor separar anterior e posterior ou fazer junto, depende do volume. Eu normalmente, a pessoa faz posterior e anterior no mesmo dia, mas com volumes diferentes. Às vezes o treino tem ênfase em anterior, mas tem estímulo para posterior. Então vai depender do volume. Não existe uma regra específica, gente. Vocês estão cansados de ouvir falar. Divisão de treino obedece o quê? Regra da prioridade. Então, prioridade. Treino 3 vezes na semana. Tríceps e peito, bíceps e costas, ombro e trapézio, sempre no final de cada um exercício de perna. Uma divisão que pode funcionar. Ela está estimulando todos os músculos, parece interessante, aí se você está tendo bons resultados, continua. Assim, minha dica para vocês, só não pare de treinar. Continue treinando. Se você tiver objetivos mais específicos, depois talvez você tenha que ajustar isso, mas acho que é algo para você ver mais para frente, né? O importante agora é você estar focado no que você está fazendo. Perdi 23 quilos e preciso perder mais, porém tá mais difícil. O que fazer? Então, Rodrigo, é que agora provavelmente o teu apetite está muito alto e você está nessa fase de platô, onde o apetite sobe muito e você acaba aumentando a ingestão energética sem perceber, e daí você está vendo que fica mais difícil, e de fato fica mais difícil, porque o apetite fica cada vez maior, você quer comer mais, e isso vai dificultar os resultados. É onde a maior parte das pessoas começa a sentir que estagnou. Minha dica para você, tira um período aí, faz uma dieta de manutenção, umas 2, 3 semaninhas de manutenção, sobe as tuas calorias. Eu sei que você vai querer comer mais do que a manutenção, mas para ver se você ganha um fôlego aí para tua dieta, ou de repente tenta inserir uma estratégia de ciclo de carboidrato, fazer um esquema de refeição livre aí, para ver se você consegue manter esses resultados, tá? Porque você já perdeu muito peso. O que você precisa fazer agora é passar por essa fase que é mais difícil, que é onde o apetite está muito alto e as pessoas normalmente falham. Tem vários estudos sobre isso, normalmente eu falo isso, né? O efeito platô, ele tem esse aspecto. Então, a minha dica para você seria tentar buscar esse tipo de ajuste na dieta. Qualquer déficit calórico diminui a hipertrofia? Por exemplo, 100, 200, 300 quilocalorias? Boa pergunta. O déficit calórico, ele impacta a hipertrofia. Aparentemente, a gente tem uma meta-análise, acho que é uma meta-regressão, inclusive, né? Que mostra que o déficit calórico, a partir de 500 calorias, começa a impactar de forma mais pronunciada a hipertrofia. Tanto que a gente tem de evidência que se você quer manter os ganhos ali ou perder o mínimo possível de massa muscular, você faz um déficit mais gradativo, pequenininho, perder 1% do peso por semana em média. Então, por exemplo, vou pegar meu caso. Eu tenho 86 quilos. Seria perder 860 gramas na semana, que daria ali 3,5 kg no mês, aproximadamente. Então, seria mais ou menos esse tipo de... Porque se o déficit é muito grande, você tem uma privação de energia, você diminui a sinalização intracelular anabólica. Porque pensa, no cenário onde tá faltando energia, faz sentido você querer construir músculo? Não faz. Então, normalmente, você tem esse marco aí de 500 calorias, que pelo menos é o que é embasado, que mostra que o déficit calórico impacta mais a hipertrofia a partir disso. Então, se você está pensando em fazer um déficit e maximizar a tua massa muscular, tenta fazer um déficit menorzinho aí e sustentar a longo prazo, né? Uma recomendação que tem até dentro da literatura de preparação de atleta natural. Eu tenho uma pasta de artigo só sobre isso. Qual a diferença dos tipos de dieta e o que muda para cada objetivo? Sara, será que você está falando low carb? Será que é isso? Se for para emagrecimento, o que vai determinar principalmente é a quantidade de calorias, fibras e proteína. As dietas que se igualam nisso tendem a ter resultados similares. Agora, para a saúde, daí tem efeitos diferentes. Uma dieta rica em gordura saturada aumenta o LDL, por exemplo. Vai aumentar o HDL também, mas aumenta o LDL. Você tem, por exemplo, uma dieta rica em carboidratos processados talvez prejudique aí a tua saciedade, a tua manutenção de dieta a longo prazo e a tua saúde. Não sei se é essa pergunta, Sara. Acho que faltou informação para poder te responder. Substituir o agachamento pelo afundo tem a mesma efetividade? Sim, eu gosto mais do afundo, inclusive, porque eu acho que eu consigo fazer uma flexão de joelho maior e o afundo tem a perna de trás que trabalha numa posição alongada, então é um exercício que eu gosto bastante. E sim, o afundo pode ser utilizado para substituir o agachamento. Existe isso de melhor divisão de treino? Não, melhor divisão de treino é prioridade. Qual que é a melhor divisão de treino? Ó, vocês vão pegar e vão fazer o seguinte: pegar um músculo que vocês querem desenvolver mais, certo? Ele é o prioritário. O que isso significa? Significa que é um músculo que vocês vão ter que dar prioridade. Como que você dá prioridade para um músculo? Você pode colocar ele no começo numa sessão com vários exercícios e você pode
pode colocar ele com maior volume, certo? Então, maior volume e prioridade nas sessões. Então, o músculo que você tem como prioridade vai ter o volume mais alto e você vai montar toda a sua periodização buscando privilegiar esse músculo. Então, por exemplo, se você quer desenvolver posterior de coxa, talvez você queira desenvolver posterior de coxa e bíceps, por exemplo. É só um exemplo para vocês entenderem. Aí, a tua primeira sessão lá, você vai treinar. Vai fazer um treino posterior de coxa com stiff, cadeira flexora e daí dá um estímulo em bíceps, faz 2 exercícios para bíceps. O que é isso? Isso seria um treino full body, que é você vai treinar a parte de baixo e a parte de cima. Só que vocês entendem como não dá para dizer, por exemplo, que tipo de divisão? Depende do seu objetivo. Então começa definindo volume do músculo que você vai trabalhar na semana, coloca os exercícios no começo da sessão e aí você tem eles como prioridade. Então a tua divisão de treino ela tem que obedecer essa lógica, tá? Como a sessão vai ficar? Mas num dia eu tô treinando peito, costas e quadríceps. Tem problema. Mas eu tô treinando tríceps, ombro e panturrilha. Qual que é o teu objetivo? Não existe divisão fixa, gente. Vocês têm que estipular a prioridade, tá? Então, define a prioridade e depois divide o treino. Não sei se tá fazendo muito ruído aí, gente, mas é que estão cortando a grama aqui e não vai ter muito o que fazer, tá? Por que atletas de endurance repõem carbo durante as atividades? Porque eles têm uma intensidade de duração que necessita da reposição de carboidrato para que você tenha um aumento de performance. É uma pergunta bem interessante essa, porque tem muita gente que começa a correr e acha que vai precisar de gel de carbo. Pessoal, precisa usar gel de carbo, vocês precisam cumprir os pré-requisitos de intensidade e duração da atividade, tá? Não adianta vocês quererem copiar o que o atleta tá fazendo, sendo que não tem necessidade. E você precisa ter um estágio de treino bem alto pra você precisar repor carbo no meio do treino, tá? Texto mais Deca como uma dieta pra perder gordura e ganhar massa, faz sentido? Cara, pro resultado faz, pra saúde não. Porque se você quer melhorar a tua saúde, que sentido faz você utilizar o hormônio que vai te dar colaterais, por exemplo, né? Então, o que eu diria pra você é que a dieta vai melhorar a tua saúde e te dar resultado estético. Os hormônios vão amplificar o resultado estético às custas da saúde. Então, tem que observar pelo prisma que você quiser observar. Eu, como profissional da saúde, eu sempre vou defender as intervenções que melhorem o máximo possível a saúde das pessoas. Então, eu vou dizer pra vocês, fazer dieta, treinar e não tomar hormônio, tá? Porque é o meu compromisso com a minha área. 4 meses sem beber, focado no treino e dieta. Se beber num único dia terá grandes perdas? Não, consumir bebida alcoólica não é saudável, mas pensando na perspectiva estética, a partir do momento que você voltar pro planejamento, o resultado vai estar lá. O que vai acontecer é que você vai desidratar, talvez você vai acabar se sentindo um pouco retido, mas tirando isso, não. Aí depois você vai ter os resultados aí tranquilo. Qual é a sua formação? Eu sou formado em nutrição e educação física. Analise o método desenvolvido pelo Maurício Medeiros. Pô, Fernando, vou ficar atrevendo porque eu não fui atrás, né? Eu vejo as perguntas só aqui, mas eu não gosto de criticar, assim, as pessoas nominalmente, sabe? Você falou do método, eu teria que ver o método, não conheço o método, então infelizmente não vou poder opinar. Mais de 1000 calorias de déficit por dia, porém me sinto bem e venho ganhando mais força a cada treino. É que a força não é tão impactada quanto a hipertrofia pelo déficit calórico. Isso é inclusive, nesse mesmo estudo que eu citei antes, das 500 calorias lá do déficit prejudicar a massa muscular, mostra que o déficit não impacta tanto a força. Que a força, ela não depende só do tamanho do músculo, né? É uma manifestação que tem um componente neural e motor bem grande. Qual a finalidade do whey? Vou começar a academia e tô perdido. O whey é uma fonte de proteína. Pensa no frango. O whey, ele não tem o mesmo tipo de proteína do frango. Mas, por exemplo, os componentes da proteína, que são os aminoácidos, então pensa que você tem, por exemplo, uma proteína é uma torre de Lego gigantesca, toda cheia de dobra. O whey e o frango, eles são proteínas, então eles são torres de Lego gigantescas, que contêm todos os aminoácidos, que são as pecinhas que formam essa torre de Lego. São proteínas. Para que serve uma proteína para quem treina musculação? Para que teu músculo capte e utilize para construir as proteínas dele. Então você tem que olhar para o whey como se ele fosse uma proteína. Talvez você nem precise. Se você conseguir consumir carnes, ovos, laticínios, você não vai precisar do whey. Então é algo que acho que, assim, não é algo necessário, mas é algo útil. Por quê? Vou dar meu exemplo e talvez seja o que acontece na rotina. Eu gosto de tomar café com a minha família à tarde, certo? Mas às vezes eu não quero fazer frango, não quero fazer ovo. Eu tomo um whey e como meu pão ali. Então o whey, ele entra no lugar da proteína que teria naquela refeição. Eu gosto muito porque eu acho a mão na roda. Então o whey, ele tem essa função para quem treina. Treinar costas posterior do coxo no mesmo dia é válido? É válido? Válido, acho que na outra pergunta eu já respondi isso. Divisão de treino obedece a prioridade. É válido sim. Não precisa se preocupar, não existe uma divisão fixa, tá? Posso treinar mais de um músculo 2 vezes? Quais consideram um ponto fraco? Sim. Complementando a outra pergunta, divisão de treino é prioridade. Desde que você esteja se recuperando, progredindo e vendo os bons resultados, pode seguir. Faz vídeo sobre dieta normocalórica. Se eu fosse mal, eu queria montar, mas tá complicado. Posso fazer um vídeo especificamente. O que você tem que é acertar o cálculo, mas assim, ó, não se preocupa só ao cálculo. Começa a fazer dieta. O que é uma dieta normocalórica? Você não vai ter oscilações bruscas de peso, certo? Então,
basicamente você aumenta ou reduz as calorias conforme o teu peso for oscilando de forma muito grande. Se não tá oscilando, tá meio que normocalórico. Aí se você tiver com a proteína adequada ali, aproximadamente 1,62 gramas, e o teu peso não tá oscilando, você tá em dieta normocalórica. Agora é paciência e seguir treinando. Como fazer o ciclo de carbo, quanto a distribuição de calorias? Cara, não tem uma regra específica, tá? Eu vou te dizer como eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar as calorias próximas da manutenção nos dias de carbo mais alto, tá? Então, por exemplo, se a dieta do cara tá com 2.200 calorias, a manutenção dele é 2.700, os dias de carbo alto, o que eu faço? Eu subo o carboidrato para chegar próximo da manutenção. É o que eu gosto de fazer, porque eu acho que é o que a pessoa, ela consegue comer mais, a quantidade de calorias também é importante para a reposição de glicogênio, e assim, talvez isso aumente o tempo que você precise ficar de dieta, porque como você vai ter dias com calorias mais altas, obviamente, talvez o teu déficit acumulado seja menor, mas eu acho que isso torna a dieta mais sustentável a longo prazo. Qual a sua opinião em relação a utilizar Tadala todos os dias pré-treino? Que não vale a pena. Isso aí não é pré-treino. Funciona para vasodilatação lá, dado o nosso amigão lá, mas para efeito pré-treino não. Qual o melhor termogênico? Natural não existe e o que funciona da colateral. Já tenho vídeo sobre isso, então todo mundo que quiser vender um termogênico natural, pula fora que não funciona. Ciclo de carbo, a gente mexe no carbo e gordura sem mexer na quantidade de calorias? Não, eu respondi na pergunta anterior, né? Eu gosto de subir as calorias próximas da manutenção. Coloquei de hormonal e senti que tá mais difícil manter tudo. Treino e dieta, tem relação? Relação tem, agora se uma coisa causou a outra, é difícil, né? Que são coisas diferentes. Mas tem que analisar se não tem outros fatores aí. Eu não sei qual hormônio você colocou, qual é a dosagem, o padrão de liberação, né? Mas se você não tá se sentindo bem, talvez tenha que mudar um método contraceptivo, mas isso é uma coisa que você e o teu ginecologista tem que analisar, não sou eu, não. O que eu posso dizer é que tem muita gente que atribui culpa ao método contraceptivo quando o método contraceptivo não tem culpa. Isso acontece muito, tá? Já vi muita gente falando que, comecei a tomar anticoncepcional e engordei. Não é isso, não. Tem que analisar que às vezes tem mais coisa que tá desajustada e tem que arrumar. Sempre até falha ou somente na última série? Cara, assim, se você treinar sempre até a falha, você vai ter que diminuir o volume. Então, se você tá querendo fazer volumes maiores, daí talvez seja melhor, mais prudente falhar em momentos pontuais. Existe uma interação entre falha e volume de treino. E aí você vai ter que tentar definir, padronizar aí o que fizer mais sentido para você, né? Eu prefiro falha em momentos pontuais e trabalhar com volume um pouco mais alto. Sua humilde opinião sobre push-pull legs mais descanso per lower. Cara, minha opinião é que pode funcionar. E daí, complementando a tua outra pergunta, tem alguma divisão de treino certa para cada pessoa? Sim, uma que obedeça a prioridade. Nesse vídeo eu acho que eu já falei bastante sobre isso, então acho que já dá para entender a linha dos meus raciocínios, né? O Mickey mandou perguntar se fazer esteira inclinada gasta mais que esteira normal. Cara, até, assim, vai gastar mais caloria, mas é pouco relevante, tá? Talvez você tenha que diminuir a velocidade. Diria que é mais fácil manipular a dieta pensando em déficit, tá? Como mesclar um treino de força com hipertrofia? Cara, você tem que ter momentos do treino onde você faça faixas de repetição mais baixas e talvez exercícios isolados, a faixa de repetição um pouco maior. Faixa de repetição um pouco maior, eu tô falando ali de 6 a 12. É que pensando em força, quanto mais próximo do 1RM, mais resultado você vai ter, né? Então, por exemplo, ele fazer 3, 4 repetições vai ser melhor para força do que fazer 15, por exemplo. É nesse sentido que eu tô dizendo. Então você tem que mesclar esses dois estímulos, trabalhar com faixas de repetições diferentes. Ouvi falar que o whey aumenta a quantidade de espinhas. Se for verdade, existe alguma alternativa? Não é verdade. Não tem evidência científica disso. Se você tem essa suscetibilidade, talvez seja algo muito individual, mas acne é algo genético e multifatorial, tá? Não dá para atribuir a elementos isolados. Salve, mestre, o que acha do uso de ostarine para ganho de massa muscular? Bem subótimo, né? Se for usar alguma coisa, daí... esses SARMs, no geral, eles dão um pouco colateral, mas dão um pouco resultado. Para dar mais resultado, você teria que aumentar a dose daí da colateral. A regra é mais ou menos essa. Pessoal, tudo que dá muito resultado dá colateral, tá? A única coisa que dá muito resultado e não dá colateral é treinar e fazer dieta. Quero ganhar peso, mas sem aumentar de forma expressiva o ganho de gordura. Tem como? Sim. É só você não fazer um superávit muito grande. Vai aumentando as calorias gradativamente conforme você for vendo que está evoluindo. Não começa com uma dieta, um bulking de 4.000 calorias, porque senão você vai ficar redondão, cara. Aumenta gradativamente e vai analisando os resultados e ajustando. O que não dá é pra ter pressa, né? Você não vai ganhar 10 kg de massa muscular em 2 meses. Emagrecimento, mais importante, déficit calórico ou proporção correta dos macros? É os dois. Mas assim, por exemplo, você pode estar com a proporção correta dos macros. Se não tiver em déficit, não tem emagrecimento. Pode estar com a proporção errada dos macros e tá em déficit, vai ter emagrecimento. Agora, manutenção de massa muscular, perda de gordura, aí muda. Então aí você precisa estar com a proporção correta dos macros também, né? Então uma junção dos dois. Quanto de sódio podemos consumir no dia sem nos fazer mal? Tem lá a
recomendação de 2.000 miligramas, né? É mais ou menos isso. A minha sugestão para você que quer diminuir o consumo de sódio em geral é fazer o temperinho que eu recomendo. Você adiciona vários outros condimentos, isso aumenta o paladar da comida e talvez diminua a necessidade de colocar sal. Tem um vídeo fixado no meu TikTok, você pode ver a receita do meu temperinho também. Você é integrativo e funcional, e tem um pouco de ranço dessas palavras, gente. Porque isso muitas vezes é justificativa para você utilizar intervenções que fogem do convencional, que é o correto, para dizer que você vai fazer coisas alternativas, que você vai por vias de tratamento não comprovadas, e eu não gosto, eu abomino isso. Para mim, se precisa do aditivo integrativo funcional, é porque não funciona. E aí você precisa dar um nome para que a pessoa acredite que você tem uma via de tratamento alternativa, fora do convencional, que ninguém conhece, que estão escondendo, na verdade, você para tratar. Então eu discordo, assim, frontalmente. Como calcular em urina para incluir junto a cafeína para perder peso? Funciona? Não funciona, não precisa calcular. Então é simples, né? Não precisa. Como ter noção de montar minha dieta sem precisar de um nutricionista? Cara, o ideal seria que você tivesse ali bons carboidratos, consumir aí 2 a 3 porções de frutas no dia, consumir bons grãos, né? Arroz, feijão, ter porção de outros grãos como aveia, por exemplo, ao longo do dia, colocar boa quantidade de proteína, isso que é massa muscular pelo menos 1,6 gramas, distribuir a proteína em 3 refeições, 4 refeições, consumir laticínios magros, boas fontes de gordura, né, polimonoinsaturadas, por exemplo, azeite de oliva e etc. Essas seriam as dicas que eu poderia dar para você. E aí tentar acertar no cálculo, mas às vezes o olhar externo ele é necessário para que você pare de bater a cabeça, e, sabe? E às vezes você vai dar a cabeça no muro várias vezes para descobrir que você estava errado. Então, a dica seria essa, sim, principalmente essa para você. É que assim, pessoal, não é que é minha profissão, mas é que às vezes vocês vão o tempo todo ali e aí vocês vão ficar se batendo. E às vezes um dinheirinho que você salva de um suplemento que você quer comprar por querer fazer tudo sozinho, você paga o profissional faz você fazer a dieta certa, não precisa gastar com suplemento inútil e aí você tem o melhor resultado possível. Bom, pessoal, essas perguntas foram respondidas, terminei. Tem mais um do Lucão Responde que tá atrasado ainda, que eu vou largar durante a semana. Vou agradecer pelo carinho de vocês, muito obrigado. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o canal, porque esse ano eu quero fazer esse YouTube dar certo. Vou ter frequência aqui, vai ter videoaula sobre vários temas. Então, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, me sigam em todas as redes, é Lucas Edu Campos em todas. Treinem, se alimentem bem, estudem. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.